Muito bom dia a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. Desejamos a felicidade. Não há dúvidas, salvo os casos patológicos, que vivemos na Terra buscando uma felicidade que muitas vezes escapa de nossas mãos. Embora esforços realizados, eis que no momento repentino, numa quadra da vida, num momento de nossas existências, surge-nos empecilhos, dificuldades, portas fechadas, momentos angustiosos, dores acerbas, que parecem intentar contra esse projeto de ser feliz. No entanto, para o Espírito encarnado na Terra, se faz necessário, e diria urgente, a compreensão de tais obstáculos, de tais dores para a vida do Espírito. Não foi por outra razão que Jesus, o Espírito mais elevado que esteve entre nós, encarnado, teve a oportunidade de afirmar que a sua paz não é a paz do mundo. Não é a paz que o mundo pode oferecer. E em outro momento, e em vários outros momentos, de que o seu reino não é deste mundo. No entanto, poderemos ser felizes tanto quanto a terra possa de felicidade nos oferecer. Mas como encarar estes momentos que nos surgem? Esses instantes que parecem verdadeiros séculos? Por que ele ocorre em nossas vidas? Se não ocorre em nós, surge, não raro, junto a um coração amado, seja na figura da dor física, de dificuldades de natureza mental, psicológica, psiquiátrica, espiritual. O fato é que a dor, ela existe na Terra. Mas se ela existe na Terra, partindo da justiça e do amor divino, ela deve ter uma causa justa, uma razão justa de ser. E sem o conhecimento das bases da reencarnação, de forma tão clara, tão racional, oferecidas pela doutrina espírita, seria difícil compreendermos essas nuances que enfrentamos ao longo de uma existência. Afirma Ivone do Amaral Pereira que ela não concebia como o indivíduo pode viver na Terra sem o conhecimento espírita. É que a doutrina espírita nos abre os olhos de uma maneira tão intensa e nos tira do desespero. A dor, a prova, a expiação, deveremos avançar com ela, fazendo os aprendizados, mas a orientação, a calma, a consolação que nos tira desse referido estado desesperador, surge-nos para que consigamos, ao compreender as causas dessa dor, avançar. Além de avançar, fazer progressos, evoluir, mudar sentimentos,
nos tornarmos mais fortes espiritualmente. É como se o indivíduo desejasse criar uma musculatura no seu corpo físico e não praticasse a ginástica, os esportes. Parado numa inação completa, ele não desenvolveria músculos. E os músculos da alma se fazem através das dores, dessas nuances, para que desenvolvamos potenciais. Então, quando observamos as situações que nos surgem ao longo da vida, aproveitemos esses instantes para nos indagar: por que estou passando por isso? Qual é a dor que eu enfrento nesse momento? Porque no mundo de provas e de expiações como o nosso, eis que ela surgirá na casa do vizinho, no vizinho da frente, no apartamento ao lado, mas também baterá às nossas portas. Poderá se manifestar na dor orgânica ou numa dificuldade de relacionamento. Mas se nos surge, o que estou aprendendo com isso? É justo eu passar por essa situação? E quando analisamos o ser espiritual, vamos procurar nas bases da nossa codificação e encontraremos no livro O Céu e o Inferno. Quando o codificador Allan Kardec analisará diversas comunicações de espíritos em condições medianas, que muito se assemelham a nós outros. Mais especificamente, ele trará um estudo feito com o espírito Ana Belleville. Ana Belleville, uma jovem senhora de 35 anos, que Kardec acompanhou ao longo da existência. Se tornou espírita, não aprofundou-se tanto no conhecimento da doutrina, mas eis que ela passa por uma prova difícil. Surge-lhe uma enfermidade orgânica, deixa-a na cama, prostrada, vai definhando aos poucos. Era, no dizer de nosso codificador, uma mulher que não media esforços para auxiliar os outros, que se contentava com o que tinha, abria mão de vantagens materiais, se fosse necessário. Extremada mãe, esposa dedicada, mas naquele leito, diante de uma doença misteriosa, foi se fragilizando cada vez mais, e era questão de momento a sua desencarnação. Ela relutava com aquilo e contra aquilo, fazia esforços para não perecer, preocupada em deixar os seus filhos, jovens ainda, e o seu esposo. Certa feita, quando se encontrava a sós em seu quarto, sentiu desfalecer-se num momento de agonia, mas fazendo esforços, conseguiu manter-se viva. Na chegada do esposo, comenta com ele: quase faleci, mas eu tinha algo para lhe dizer, sente-se. E começou a passar várias recomendações para quando ela partisse, em relação à educação dos filhos, aos cuidados com o lar, e assim permaneceu por ainda alguns meses, até que desencarnou. Pouco tempo depois, eis que ela é evocada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Allan Kardec pergunta para ela,
diante daquela nobreza moral que ele reconhecia naquela sua amiga, o porquê daquele sofrimento ao longo da vida, daquela dor, e ela diz: poupe-me dessas lembranças ainda angustiosas, ore por mim, para que eu me fortaleça, e dia chegará que as revelarei. Passado algum tempo, nova evocação, e agora ele novamente indaga dos motivos das dores, e ela diz que já se sentia forte para confessar-se. E ela informa ao codificador e a todos nós: a causa da minha dor última foi a minha indiferença diante da dor alheia, principalmente em relação à minha mãe, que eu considerava uma doente imaginária, já que ela não se entregava a um leito, não reclamava. Eu achava que aquilo era tudo fantasia, eu não valorizava a dor alheia, e fui justamente passar pela dor para sentir em mim mesma. Fechamos essa narrativa muito mais detalhada na referida obra para analisarmos como nós nos candidatamos a dores, a provas, para aprendermos nesses instantes que Deus nos nivela pelas dores, que cada um tem um grau de resistência, que não há uma dor maior ou menor a fim de menosprezá-las, mas cada um passa por situações muitas vezes desafiadoras, e se estamos diante de alguém que sofre, de acordo com o benfeitor Emmanuel, perguntemos: por que Deus me coloca diante deste, a fim de que eu possa auxiliá-lo? Nos chama a atenção que ela convivia com a mãe dentro do lar e não se dava conta que o seu sentimento era de indiferença à dor alheia. Sentimento doente pedindo uma nova construção. Como ela não elaborou, através dos exemplos que teve, uma nova jornada, chegou um momento em que a dor, que é uma bênção que Deus concede aos seus eleitos, viesse bater às suas portas para que ela fizesse o aprendizado. Possivelmente agora, sentindo as dificuldades de não se locomover, as ansiedades naturais nesse momento de dificuldade, ela, diante de uma nova situação, mude aquela característica de indiferença para o devotamento, para a abnegação, para os cuidados. Então, diante das nossas provas que estamos passando agora, qual é o convite? Porque como ela não aproveitou aquela situação da indiferença, que às vezes não era nem por ela percebida, ela enfrentou dificuldades. Isso nos remonta a afirmar que a dificuldade que nós enfrentamos hoje é um sentimento doente, não tratado, pedindo corrigenda. Mas como assim? Já que tratamos do relacionamento, imaginemos que a nossa dor hoje se manifesta pela dificuldade de me relacionar com alguém dentro da minha casa que me impacienta, que o que fala me tira do sério, que me prova constantemente. Se tem alguém para pedir o favor, ele vem e pede para mim. Se precisa fazer algo, tem tantos irmãos, ele recorre à minha pessoa e me cerca e me questiona. E às vezes falamos: mas por que comigo? Se não tivesse esse indivíduo que me custa tanto, esse custoso, seria tão mais amena a minha existência, eu seria feliz. Engano.
porque teríamos talvez a felicidade do mundo, o mar calmo, mas não esqueçamos que a água parada é um verdadeiro depósito de infertilidade, de bactérias e vírus, quiçá. Então, aquela pessoa que me movimenta, ela me convida ao quê? A uma nova construção de paciência. Aquele que exige demais de mim é uma pessoa exigente, que pega no meu pé, que é detalhista, que é perfeccionista. Por que ele está presente na minha vida? Que tipo de experiência eu estou aprendendo com ele? Porque não é fácil viver com alguém que me vigia. Só que um pai, uma mãe, uma trama de injunção, chegamos naquele lar, como sempre serão nossos pais. Qual é o aprendizado que eu faço diante dessa cena que me é apresentada? Via de regra, alguém que é exigido pode ter sido alguém que em experiências variadas foi procrastinador, adiou, de natureza preguiçosa. Então precisa alguém no pé, faz de qualquer jeito. E precisamos desenvolver nossos potenciais. E nesse processo de desenvolvimento, se estivermos ao lado de alguém que diz amém a tudo o que fizermos, como vamos crescer? Como vamos avançar? Oportunamente, conversando com um amigo no trabalho, que se separou recentemente, ele afirmava total incompatibilidade. Total. 19 anos brigando, discutindo. Mas por quê? Se eu queria arroz, ela só feijão. Massas, ela carne. Ir para a esquerda, ela a direita. Qual que era o convite disso? Qual era o convite? E eu falei para ele ceder. Ele falou, mas ninguém cedia. Olha porque Ivone falava da dificuldade de se viver na Terra com essas diferenças sem o conhecimento espírita. Nós que somos espíritas, que conhecemos a reencarnação, a lei de causa e efeito, que sabemos que ninguém passa na vida de outro sem uma razão justa de ser. Jesus para Joana de Cusa no livro Boa Nova. Temos que compreender que aquela pessoa que passou na nossa vida nos convida a ceder. Eu cedo um pouco, ela cede e vamos nos ajustando para que bebamos o mesmo líquido, embora em taças diferentes. Para que consigamos conviver respeitando a opinião do outro. E se tivesse alguém que não me trouxesse nenhum mareio, como eu vou avançar? Como eu vou desenvolver essa ginástica? Essa musculatura? Eu teria muito mais dificuldade. Então, que sabedoria divina é essa? Que às vezes fecha uma porta para que eu consiga encontrar outras saídas, me movimentando, não esperando cair do céu, não esperando um ato da sorte, mas conforme recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a inteligência e o nosso esforço para mudar aquela situação. Não raro, no nosso planejamento reencarnatório, antes da presente existência, nós pedimos em favor próprio portas fechadas, para que não viéssemos a incorrer nas mesmas quedas que já ao longo de séculos estamos caindo. Agora, como me garantir? Fechando essas portas. Só que quando se fecha essa porta, eu me desespero, eu fico depressivo, eu fico triste, eu desanimo, eu me auto-vitimo. E isso acaba sendo um hábito que eu vou criando e fixando-me ao longo do tempo, já que o hábito é uma esteira repetitiva
eu vou fazendo aquilo e se incorpora em mim. Por exemplo, diante da prova que eu passo hoje, qual que é o meu hábito? Às vezes, diante de um não, o meu hábito é rebeldia. Tive um não. Eu queria tanto tal coisa e me foi negado. Eu me revolto. E eu vou percebendo que ao longo da vida, diante dos nãos que eu recebi, eu me revoltei. É o pai que não me deixava sair, eu me rebelava, porque eu falava que eu estava na família errada. Era a mãe que dizia, hoje não. E eu caí em prantos. E hoje é o chefe que eu peço a promoção e ele fala não, e eu peço a conta do emprego. É uma característica do meu espírito que se manifesta na minha personalidade. Só que os próprios benfeitores afirmam que nós temos que mudar, que quebrar essa personalidade atual e formarmos a nossa identidade divina. E essa identidade nunca mais a perdemos. Então, se a minha personalidade se demonstra rebelde, eu tenho que desenvolvê-la a ponto de me tornar o quê? Resignado. Trabalhar a aceitação diante daquelas cenas. E nesse âmbito das provas que nos surgem, muitas, se não a maioria, se referem aos dias atuais, às causas atuais dessas aflições que passamos. Diante desses nossos tormentos, diante das nossas paixões, quantas não são as dificuldades que nós criamos nos nossos passos? Se nos contentássemos com aquilo que possuímos, se não invejássemos o que o outro tem, se não desejássemos parecer quem não somos, conforme item 23 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez tantos tormentos que enfrentamos não precisaríamos passar. Então, a quem acusar? A quem apontar, senão a nós mesmos? E diz o benfeitor Emmanuel, se deseja ser feliz, simplifica a própria vida. Mas é tão difícil simplificar. Algumas outras vezes, parece que a nossa existência está muito tranquila. Não há nenhum problema, conta positiva no banco, a família sem dificuldades, o corpo físico todo estruturado. Coloquemos a barba de molho. Porque se está tudo muito bem, onde se desenvolver? Se tudo está muito bem comigo, filhos obedientes, esposa, que cuida, que auxilia, ajuda, tomemos cuidado para que não sejamos nós os custosos das vidas alheias. Está tudo muito bom para mim porque com medo todos fazem o que eu quero, porque eu tenho gênio difícil, porque eu sou duro. Eles com medo, o pai está chegando, cadê o chinelo dele? Fez a sopa do jeito que ele queria, o arroz, está tudo aqui, e eu chego em casa e aquele mar de tranquilidade, mas o meu gênio está dificultando o meu lar, e às vezes eu não percebo. No grupo familiar, nos estudos do Evangelho no lar, como será importante trocar essas impressões, as nossas necessidades de renovação, a ponto de chegarmos à intimidade de falar para o outro a virtude que nós enxergamos nele, mas também os defeitos. E diante daquilo, respirarmos e aproveitarmos a lição. No livro Voltei, o irmão Jacó, Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, se surpreendeu ao chegar no além e não se fazer em luz. Não tinha luz. Os amigos Carbais Schutter, Guilhom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, é óbvio, ninguém o acusou de nada. Ninguém. Amigos. Tratamento dele.
encontrou-se com os antigos obsessores, que ele doutrinava na reunião mediúnica, que ele dialogava, e que agora no plano espiritual, vendo, falava: mas cadê sua luz? Você não praticava aquilo que você falava para nós? Faltou-lhe a prática, né? Porque você é isso, é aquilo. E isso para ele foi um verdadeiro tratamento. Porque ele começou a compreender que na sua intimidade ainda existiam vibrações daqueles sentimentos doentes. Como eu posso tratar-me se desconheço o que vai no meu íntimo? E então eu tenho que estar muito atento para perceber o que aflora, e a partir do que aflorar, eu vigiar. Então eu me atento, eu me concentro, e através da minha vontade, eu bloqueio aquela situação. Hoje não, hoje eu não vou criticar. Surge a vontade, a língua fica, mas digo: hoje não, ainda hoje não. E não há meios de avançar sem esse bloqueio. Sem esse bloqueio. Uma mudança de hábito se percebe ao longo de alguns meses. Mas se bloquearmos, logo perceberemos: olha, estou mais vigiante nisso, mais vigilante. Isso já não faço tanto. Já começo a me conhecer. Quando surge tal situação, já sei que tem que me defender e mudar o pensamento, trabalhar em outra frente. O que estou sentindo? E a vida pode ser uma grande preparação para provas que nos surgirão ainda. No próprio livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos trará, no item expiações, o espírito Letil. Letil era um espírita que poderíamos afirmar microempresário. Como um microempresário? Certa vez, no seu trabalho, eis que, manuseando uma caldeira, ela, cheia de verniz, com alta temperatura, cai sobre o seu corpo. Ele percebe: chegou o fim. Ainda tem forças para correr 200 metros até a sua casa. Encontra a esposa, os filhos, e por 12 horas fica sofrendo as dores da carne macerada ali. Aquela situação tão angustiosa. Ele desencarna, depois de dar várias recomendações à esposa e aos filhos. Dias depois, se comunica, e essa comunicação é estudada por Allan Kardec. E ele afirma o seguinte: que o período em que ele conheceu o Espiritismo foi um período de preparação para as provas difíceis que ele viria a sofrer e a expiação que ele passaria. Teve uma vida regular, relativamente tranquila. O Espiritismo mostrou-lhe tantas coisas, entendeu a vida, os porquês, mas no momento da prova final, a certeza que ele tinha que não estava abandonado. Ele diz que poderia até identificar claramente o seu amigo espiritual ao lado durante a sua prova, e que era uma concessão da espiritualidade antes dessa existência, que não lhe faltaria amparo no momento final. Então tudo foi uma preparação para aquele instante. E Allan Kardec pergunta: mas o porquê dessa morte dolorosa? Você que era um homem de bem? E ele diz: aí está a minha angústia, porque eu me recordo do que aconteceu há 200 anos. Eu era um italiano juiz inquisidor, e diante de uma denúncia em relação a uma jovem de 12 a 14 anos,
médium, eu ordenei que ela fosse queimada na fogueira. Os carrascos, ao verem aquela jovem frágil, não tiveram coragem, e eu, além de juiz, me tornei o carrasco, e eu ateei fogo. E a labareda crepitou, e a jovem foi consumida. E quem diz da minha consciência me liberar? Vejam como que é na consciência, onde estão escritas as leis de Deus, que registramos todas as nossas situações. No Código Penal da Vida Futura, no mesmo livro Céu e Inferno, não há um pensamento, no bem ou no mal, que não deixa de ser registrado. Fica ali armazenado. Se o que desenvolvemos vai contra a lei de Deus, é algo que eu preciso me realinhar. Eu preciso passar por um processo de reeducação, de compreensão. E ele se candidatou a enfrentar a mesma situação. E ele afirmava que passaria por aquilo para que ficasse tão registrado o respeito e sentisse a dor daquela jovem, para ele sentir esse alívio e continuar a caminhada. E ele diz: o que me atormenta agora é a lembrança ainda. Mas os benfeitores já afirmaram que, como eu resisti bem à última existência, eles permitirão um bloqueio dessa lembrança, até que ele tivesse estrutura para lidar com aquilo. Então, vamos percebendo que as nossas ações estão gerando as reações. Por isso que não há acaso. Não há acaso na nossa vida. A bala perdida, ela tem um alvo correto. É como se tivéssemos um psicoímã, um vetor atrativo que nos coloca diante de situações, porque temos referência. Numa rua de 100 casas, aquela foi assaltada. Não pode ser um acaso. O acaso é a obra de Deus que ele não quis assinar e colocou o pseudônimo, afirma Joana de Ângeles. Essas situações acabam sendo provas para que saiamos fortalecidos e não voltemos a compactuar com o erro, com o mal, a fim de crescer para Deus. Nós temos que trabalhar dentro de nós o reino de Deus. Quando perguntaram a Jesus, aquela samaritana, onde deveremos adorar a Deus? Na montanha dos gafanhotos, na montanha Garizim ou Garazim, ou em Jerusalém, no templo de Salomão? E ele tem a oportunidade de afirmar: dia chegará em que nem na montanha, nem no templo adoraremos a Deus, mas sim em espírito e verdade, na intimidade do coração. Esse reino de Deus, afirmou Cristo, está dentro de vós. Está dentro. Só que ainda em germe, eu tenho que deixá-lo desabrochar. E quais são os sentimentos que compõem o reino de Deus? Como parâmetro, poderemos lembrar desses grandes benfeitores: Bezerra de Menezes, Chico, Eurípides. Obviamente, Jesus, o nosso modelo máximo. Paciência, resignação, perseverança, bondade, perdão, misericórdia, indulgência, ver o bem que atenua o mal do que a pessoa fez. São construções que nós teremos, mas ainda está tão mesclado nessa nossa personalidade, porque junto disso temos o que ainda? Ímpetos de vingança, de vaidade, de autoritarismo. E ao misturarmos, não dá água pura. Precisamos o que então? Desse processo que saneie, a fim de ficarmos com a luz. É um processo de construção. E a pressa é nossa. E nos momentos de transição, como que vivemos, tantos espíritos que permaneceram em regiões sombrias reencarnam.
E são importantes nesse processo nosso de modificação. Porque se o mundo estivesse perfeito, eu, Rodrigo, estou muito longe. Então eu preciso lidar com pessoas ainda autoritárias, difíceis, né? Ver exemplos de solos áridos como o meu, para que eu não faça isso e mude minha rota. Porque tenho permanecido constante na inconstância e fiel à infidelidade, conforme Militão Pacheco no livro O Espírito de Verdade. Precisa romper. E nesse momento a gente precisa definir, porque um pé em cada barco, ninguém serve a dois senhores. Então, diante dessas dores, dessas provas que enfrentamos, vem o Espírito de Verdade no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e nos diz o seguinte: eleve a sua resignação ao nível de sua prova. A prova que cada um aqui está passando, eleve a resignação, porque se a prova estiver aqui em cima e a nossa resignação lá embaixo, a gente não aguenta, quer fugir. Só que ninguém foge de si mesmo, ninguém foge da vida. Ninguém que se suicida sai da realidade. Pelo contrário, afirmam os amigos espirituais que a primeira frustração de constatar-se vivo é que esse espírito tem. Continuo vivo e com um problema agora ainda maior, gigante. Além do que eu tinha, as dores da falta da fé, as dificuldades agora, movidas pelo processo do suicídio. Se minha resignação estiver baixa, como manter-me de pé? Mas o que é resignação? E essa pergunta foi feita há um tempo atrás por um doutor, conhecedor profundo de física e química, mas que não conhecia a ciência da alma. A atividade intelectual enorme, mas a inteligência espiritual. Vejam como para conhecermos a doutrina e o Evangelho é necessário a maturidade do senso moral e não a inteligência do mundo. O que é resignação? O que é uma pessoa resignada? E quando a gente pensa em resignação, nós pensamos em aceitar. Mas como eu faço para aceitar? Eu queria aceitar, mas eu não consigo aceitar. Eu não aceito a desencarnação do meu filho, da minha filha, da minha esposa, dos meus pais. Eu não aceito o desemprego. Queria, mas não aceito. Porque eu, enquanto tinha outras pessoas menos competentes, no meu modo de ver. E a resignação é aquela aceitação fruto da compreensão do que estamos passando. Essa resignação, ela também faz com que ativemos potenciais espirituais. Se eu passo por uma prova e eu compreendo o papel daquela prova na minha vida de espírito, eu percebo que é através dela que eu ativo potenciais espirituais. Então eu aceito continuar. Está difícil, mas eu vou além. Eu não vou entregar os pontos. Olha, mas está tão difícil, você vai ter que passar por um problema. Eu vou enfrentar, porque eu sei que é isso que eu preciso nesse momento. Isso me dá uma base para que eu consiga avançar. Bezerra de Menezes afirmava que antes de ser espírita ele não imaginava uma dor nos filhos, e depois de sê-lo, ele agradecia a Deus ter a possibilidade de enfrentar com firmeza a desencarnação de 3. Inclusive, uma das filhas, ao desencarnar, no mesmo dia ele comparece à reunião mediúnica e tem uma comunicação dela. Então a minha resignação eu tenho que subir. Eleve a resignação ao nível das suas provas. Quanto mais difícil, mais eu tenho que me debruçar e também perceber se o que eu estou carregando é o que eu preciso carregar. Se a dor que eu estou levando adiante não está aumentada pelo meu proceder, pelo modo de observar essa dor.
pela minha tendência de vitimização, por querer pegar a dor do outro para mim, e aí eu sofro dobrado, por querer mudar o outro, achando que essa é a minha missão. Já ouvi várias vezes, eu sofro porque ele não muda. E ele quer mudar? Não quer, o miserável não muda, não quer mudar. Mas a minha missão é mudá-lo. Não. A nossa felicidade, ela tem que estar na nossa mão. Se está a nossa felicidade na mão de outro, ela não nos pertence. Eu posso me modificar. E a partir dos meus exemplos, o outro se altera. Imagine aquelas brigas que a gente tem porque eu não aguento estouro. E ao estourar, ela estoura. Ou ele estoura. E eu começo a segurar. Começo a me controlar. Começo a utilizar a água da paz, que Maria João de Deus recomendava ao Chico. Imagine que eu estou com 1 litro d'água. Eu não vou falar agora, eu não vou responder. Estou com raiva, estou. Embora em Campinas ninguém tenha raiva. Ainda mais espírito. Mas a gente fica com raiva. O que não pode é permanecer com raiva. Diz Divaldo Franco isso, a raiva é fisiológica. Alguém pisa no pé, às vezes sobe a raiva. Quanto mais tempo permanecer com a raiva, pior para mim. Subiu a raiva e eu não vou falar, eu vou segurar. Mas você vai ter um infarto, tenha-o. Mas dessa vez eu vou passar. E a gente segura e fala, nossa, consegui não responder. Deu meia hora, aquela irritação diminuiu. A gente começa a perceber o seguinte, olha, não era nem tão grande o assunto. O que ela falou não era nem tão problemático assim. Por que eu fiz esse jogo? Quantas vezes por ter falado a gente se arrependeu depois? Ah, se eu pudesse voltar ao tempo, eu não falaria, evitaria isso. Então agora eu vou segurar, porque eu sei que é um processo de reeducação para mim. Então eu estou crescendo. Às vezes a nossa dor nesse processo de resignação é pedir. É fácil pedir? Não. Mas eu não estou conseguindo me resignar porque eu tenho que pedir as coisas para o outro. Alguém que fica desempregado tem que pedir emprego. Alguém que fica doente tem que pedir ou aceitar o que o outro faz. Minha mãe, que sempre vem comigo aqui aos domingos, hoje ela não pôde vir. Ela fez uma cirurgia de joelho, cirurgia total do joelho, 17 pontos, tempo de recuperação em torno de 6 meses, começando ali a fisioterapia, dores intensas ainda, e ela, como em sua casa há uma grande escada, ela está ficando lá comigo, com a minha esposa, minha família, no meu apartamento, que tem elevador. E aí ela fica ali no cantinho dela, e volta e meia, quando eu estou lá, você pode trazer um gelo? Rodrigo, pode fazer tal coisa, tal? E num determinado momento ela falou, como eu peço, né? Eu falei, mãe, o que a senhora sente em ter que pedir? Ela falou, um aprendizado. O que a senhora está aprendendo com essa dor? Ela falou, primeira coisa, paciência. Porque por mim, ao terminar a cirurgia, eu já queria sair andando. E é demorado. Vejam como que num processo de dor, o tempo não está na nossa mão. Nós gostaríamos que a nossa dor passasse de uma hora para outra, mas o tempo é de Deus. Agora eu posso aprender nesse processo. Que mais? Aceitar. Aceitar. O que significa esse aceitar que ela me disse? Aceitar o que eu posso oferecer. Ela, que é uma cozinheira de mão cheia, vai ter que aceitar a comida que eu dou. Que, embora muitas vezes comprada, não tem a qualidade do que ela faz. O almoço de mãe é especial, mas ela tem que aceitar. A pessoa está na casa de outra, acaba tendo que respeitar ali, ela fica na dela. Tem que pedir uma coisa e outra, a pessoa se sente mal em pedir. Mas para um espírito, vamos imaginar, duro, não estou falando que é o caso da minha mãe, mas que tem que aprender a pedir algo, tem que fazer um trabalho de humildade, contar com o outro é muito importante. Para alguém independente,
que é um faz tudo. Pergunte o que você não gostaria de passar. E muitas vezes a gente vai ouvir: olha, eu quero nunca precisar de nada, né? Conseguir fazer as minhas coisas, tomar o meu banho, fazer a minha alimentação, ir e vir. Mas às vezes a vida vem e nos apresenta esses quadros para que a gente aprenda a dobrar o joelho e a aceitar. E se eu me revolto, diz Emmanuel, que toda revolta, toda rebeldia é sinal de recomeço. O que significa isso? Eu não aprendi? Tenho que passar de novo. Poxa vida, mas já foi tão difícil passar dessa vez. Pois é, você passou reclamando, revoltado. Você mudou o sentimento? Porque o fato não é passar, é mudar durante o processo da passagem. Tem gente que fala: eu suporto meu marido, eu suporto minha esposa, eu suporto meu sogro, minha sogra. Suporto. Mas por dentro, que tipo de vibração eu emito? Estou mudando algo? Não. Então está só suportando. Vai precisar amar. Olha a diferença. Então qual é o papel dessa pessoa na minha existência? O que ela mexe comigo? Enxergue de outro lado, de outro ângulo. Continua o Espírito da Verdade falando o seguinte: que chorem, porque o choro foi sagrado no Monte das Oliveiras. Nós choramos muitas vezes, homens também. Mas o que retrata o meu choro? Que tipo de choro? É um choro de revolta? É um choro de vitimização? É um choro de rebeldia? É um choro de resignação diante da dor? Vamos perceber esse choro, o que ele indica, para que a gente tenha muito claro o sentimento que está por trás. Que esperem, diz o Espírito de Verdade, pois os anjos consoladores virão ao seu auxílio. Diante da prova e da dor, esperemos, virá auxílio do alto. Mas como deveremos esperar? Eu vou esperar. Vai vir do alto? Vamos aguardar. Será que é assim? Conta Divaldo Franco que Joana de Ângeles narrou para ele uma situação muito interessante de um homem que estava sobre uma ponte, uma altura elevadíssima, um rio caudaloso com crocodilos. De um lado entra um urso feroz. Ele vira-se para retornar e eis que surge um tigre faminto. Se ele se atirar, a altura enorme ainda com crocodilo, o que deve fazer esse homem, Divaldo? E diante da dúvida do Divaldo, ela diz: esperar pelo auxílio do alto, com certeza virá um helicóptero. Se ele tiver fé, virá o auxílio do alto. Se a nossa vida se apresenta em todos os lados e vertentes, com desafios ameaçadores, que nos parecem intransponíveis, aguardemos, esperemos. Mas o que? Confiantes, fazendo a nossa parte. Pois às vezes o auxílio do alto depende da nossa movimentação aqui. O auxílio vai vir, mas ele precisa ir até lá. Então eu vou pedir um emprego, eu vou chegar a bater naquela porta. O auxílio virá, mas ele precisa do tratamento. Então ele vai procurar. O auxílio virá, mas ele precisará se evangelizar. Então agora é o momento em que ele tem que procurar Deus. Tem que desenvolver uma atividade no bem. Então o nosso esperar é um esperar dinâmico. Tem que ser um esperar ativo, não o do doente lá da piscina de Betesda, do tanque das ovelhas, ou de Betsaida, onde por 38 anos ele era paralítico e aguardava que um anjo descesse do céu, atuasse nas águas, elas borbulhassem, para que o primeiro que lá fosse atirado se curasse. Ora, estava esperando um milagre. Joana de Ângeles também afirma: se ele estava há 38 anos nessa situação, porque já não ficava na beira da piscina,
Borbulhava, ele era o primeiro. Ficava lá esperando, é o querer sem querer. Eu quero. E esse querer a gente vai adiando, talvez indefinidamente. Os meus filhos prediletos são aqueles que carregam o seu fardo e assistem os seus irmãos. Como estamos carregando o nosso fardo? Que não é a pessoa difícil, não é essa situação, é o sentimento que traz essa pessoa difícil a situação. Como eu carrego esse fardo? Com galhardia, com resiliência, com firmeza? Ou está pesado, ou eu estou parado com o fardo na mão? Como eu estou carregando esse fardo? Lembrando que esse fardo não é maior do que eu posso carregar. E é a grande oportunidade para que eu encontre a redenção espiritual que eu preciso. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus bem-amados. Os fracos, aqueles que não resistem e caem nos vícios. Os sofredores que ainda sofrem, ainda não tiveram um diagnóstico, estão sofrendo, precisam ir ao médico. Mas os enfermos já foram ao médico e sabem a doença que possuem. Jesus vem atender a todos estes para dar um novo caminho, para dar uma nova esperança, um novo alento. E nesses dias tão difíceis, quando a gente ouve ameaças pelo rádio, as vê na TV, nas mídias sociais, dentro das escolas, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos lares, não esqueçamos que Jesus está no leme dessa embarcação. Que Ele conhece a cada um de nós e o que nós estamos passando nesse instante. Se as nossas forças falharem, lembremos, Jesus sabe que eu estou aqui. Jesus sabe que eu estou passando por isso. E toda dor tem um tempo certo para acabar, quando fazemos o que nos cabe. Tudo passará, afirmou Maria de Nazaré, através de Emmanuel para Chico Xavier. Tudo passa. Tudo passa. E essa dor haverá de passar. E quando passarmos, olharemos para trás e muitas vezes nos causará uma grande impressão. Eu não tinha forças, imaginava, para superar isso, e consegui. Hoje estou mais forte. E novos desafios virão, porque a nossa tendência é Deus. Cresceremos para Ele, e sem essas dificuldades, sem esses labores, sem esses obstáculos, como haveríamos de nos desenvolver para Ele, que é a luz do mundo? Aquele que é da verdade, ouve minha voz. Ouçamos a voz dele pela verdade do Evangelho, pela luz do Espiritismo. Fortaleçamo-nos através da prece. Quando nos sentimos frágeis e prestes a cair, lembremos que o nosso amigo espiritual, como sustentou Letil, também nos sustentará naquele momento de dificuldade, emprestando-nos, agasalhando-nos com fluidos, com vigorosas energias, para nos mantermos de pé e não cairmos na prova talvez definidora das nossas vidas. Vamos pedir entendimento, e ao invés das provas cessarem, ombros fortes, para levarmos a prova adiante, com resignação, à altura delas. E com Maria Dolores, agradeçamos a Deus de eterna bondade, que tanto nos tem apoiado, que tanto nos tem ajudado. Através de Chico ela diz: Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, ó Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho
os braços que me amparam, os gestos de carinho, dos corações queridos que me deste, por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojai-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de tudo aceitar, e o dom de a tudo compreender. Pela atenção, pela paciência, muito obrigado, até a próxima oportunidade, uma ótima semana a todos.